Então, para encerrar esse tópico da análise funcional, vamos ver um exemplo de como a gente pode desenvolver o raciocínio e se preparar para fazer uma análise funcional. Não vou analisar aqui resultados de um caso hipotético, depois, quando a gente vai fazendo análise de alguns casos, a gente discute isso, né, com alguns artigos que usam análise funcional no procedimento de intervenção. Esse caso aqui é aquele caso lá do início da primeira parte sobre análise funcional molar molecular. Então é o caso da Patrícia, né? A Patrícia, ela, aqui está a referência do caso, ela foi classificado um padrão de comportamento perfeccionista dela, né? Então, nesse padrão, a gente percebeu que ela faz vários trabalhos, ela nunca avalia os trabalhos como bons, ela tem dificuldade de lidar com os próprios erros. Então, aqui a gente tem várias formas, várias topografias, várias respostas diferentes na mesma classe, no mesmo padrão de comportamento. Essa classe ampla de comportamento, esse padrão de comportamento acontece em várias situações, ou seja, acontece com cobrança, acontece em situações familiares também com cobrança, com um namorado que é um estímulo aversivo para ela também e discriminativo para reforçadores, acontece sob controle de uma regra que ela segue, e tem múltiplas funções. Então tem a função de evitar críticas, que é um reforço negativo, a função de evitar cobranças, que é um outro tipo, é reforço negativo, mas é de um outro tipo, então eles operam conjuntamente, e é mantido por extinção, né, por causa do pouco engajamento do namorado. Essa extinção ela atua no sentido contrário dos reforçadores disponíveis. Então, se a gente está diante desse padrão de comportamento muito amplo, com vários reforçadores e várias consequências, o que a gente pode fazer? Dificilmente daria para a gente analisar todos esses comportamentos, a gente levaria muito tempo para fazer isso. Mas como todos esses comportamentos partilham de mesmas funções em alguns aspectos do ambiente, em alguns contextos, dá para a gente selecionar uma dessas topografias de resposta, porque se é a mesma função, eu posso testar uma porque as outras também estão tendo a mesma função. Então, se eu descobrir e eu confirmar a função de uma, eu consigo generalizar isso para os outros comportamentos também. Então, vejam, o que é interessante a gente notar aqui? Isso aqui é uma análise narrativa. A gente observou os comportamentos dela, a gente fez entrevista, aplicou vários métodos de avaliação e descreveu isso aqui. Não é porque eu pus no papel que uma das coisas que mantém esse padrão de comportamento é evitar a crítica, evitar a cobrança, que isso é de verdade. Isso é a minha observação e a minha interpretação. Como eu faço para ter certeza? Eu preciso testar. E aí entra a análise funcional experimental. Então, o que a gente vai fazer? Selecionar, assumir vários comportamentos. O comportamento de assumir vários compromissos ao mesmo tempo. Então, ela pega tudo para fazer. Ela sempre está aceitando e sempre não consegue dizer não. Ela pega isso. Isso é um padrão de comportamento. É uma classe de comportamento muito comum, inclusive. A gente vê isso bastante. Então, primeiro, vamos fazer uma condição para testar uma hipótese, né? A hipótese de que ela usa esse comportamento como forma de evitar crítica e evitar cobrança. Ou seja, eu estou testando se o comportamento aqui está sendo mantido por reforçamento negativo. Como que eu faço isso? Reforçamento negativo é quando o comportamento afasta, reduz, posterga, né, atrasa uma situação aversiva. Então, para eu testar se isso está acontecendo, eu apresento para ela situações aversivas relacionadas com o reforçador. Que tipo de situação aversiva vai evocar o comportamento de assumir diversos compromissos? Apresentar diversos compromissos, apresentar diversas tarefas. Então, eu chego para ela e passo para ela várias tarefas. E se ela assumir essas tarefas como forma de reduzir as críticas que ela receberia caso ela não assumisse, então esse comportamento está sendo mantido por reforçamento negativo. Eu testo minha hipótese, é a minha hipótese principal. Mas
eu não posso testar só essa hipótese. Eu vou testar uma outra segunda hipótese. A hipótese de que esse comportamento dela está sendo mantido por reforçamento positivo. Está sendo mantido porque quando ela assume, as pessoas apoiam. Nossa, como você é trabalhadora. Nossa, como eu queria ser como você. Nossa, como você, né, faz bem, você veste a camisa. Então, como que eu faço para testar isso? Apresentando para ela, novamente, várias atividades. Eu passo para ela testar, eu passo para ela várias atividades. E se ela assumir aqui, ao invés de eu não criticar ela, aqui eu vou reforçar, eu vou dar atenção. Então, qual que é a diferença? Aqui, se ela assumir né, as tarefas, se ela topar fazer, eu não faço nada. Eu não apresento consequências. Eu evito, né, eu não falo para ela coisas ruins. Eu não critico, não demonstro cobrança para ela. Na segunda condição, eu também estou passando para ela tarefas, mas se ela assume, eu reforço. Nossa, você vai estar fazendo isso mesmo? Caramba, que impressionante. Eu invejo, não consigo fazer tudo isso não. Quando eu crescer, eu quero agir como você. Reforçadores, de preferência da maneira mais natural possível. Maneira natural, não, de preferência, reforçadores naturais, para quando ela fizer esse tipo de comportamento. Qual outra condição que a gente podia testar? A condição em que o comportamento está sendo mantido por reforçador positivo, mas não em uma situação de operação motivadora. Aqui eu passo as tarefas para ela. É uma estimulação aversiva, ela escapa aceitando, mas além de aceitar, né, além de escapar disso, tem um componente reforçador. Ela está recebendo atenção, ela está recebendo aprovação por fazer isso. Aqui eu estou querendo testar uma outra possibilidade, de que ela faz isso não por pressão da operação motivadora, estimulação aversiva, mas como um comportamento que foi treinado discriminativamente. Ou seja, quando ela vê uma tarefa, ela pega, porque, óbvio, ela tem reforçadores por isso, não por obrigação, mas porque ela foi treinada a identificar tarefas e topar fazer as tarefas. Então ela talvez nem tenha percebendo que ela está fazendo isso. Né? É uma possibilidade. Lembrando que na análise funcional experimental, a gente não testa só uma variável ao mesmo tempo. Ou seja, de preferência, você testar consequência e antecedente junto. Isso deixa muito mais complexo a sua análise, no sentido de muito mais profunda. Né? As coisas não são só antecedente ou consequência, as duas coisas trabalham ao mesmo tempo. Então aqui a gente está analisando duas condições ao mesmo tempo. Dois né, antecedente e consequente ao mesmo tempo. E a condição controle, então aqui, só para deixar claro, nessa condição aqui, eu não passo para ela as atividades. Eu apresento, eu mostro, tem essa aqui, tem essa outra. E você sabia que dá para fazer isso? E vejo se com esse SD ela exibe o comportamento. Na condição 2, eu falo, olha, eu gostaria que você fizesse isso. Estou passando para ela. É um comando, é uma ordem, né? É um mando, é um estímulo aversivo que ela escapa dele fazendo, mas aqui, além de escapar, ela ganha reforçadores. Aqui eu não mando para ela. Eu comento, olha, tem isso. E vejo se a partir desse comentário o comportamento dela aumenta de frequência, se ela topa fazer ou se não topa. Se ela não topar, não é um controle não é um controle de estímulo, no sentido de que não é um estímulo discriminativo, é uma outra função. Talvez uma função motivadora, talvez um reforçamento negativo. A gente precisa ver para testar. Então, percebam, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou passando atividades, apresentando atividades para ela. Mesma coisa que eu faria numa situação de terapia normal. Muito simples isso acontecer. Percebam como é sutil o que eu estou fazendo aqui. A diferença é,
eu tenho clareza do que eu estou fazendo, porque isso foi analisado e planejado com antecedência, e eu tenho clareza das funções de cada condição no comportamento dela, eu tenho noção do que eu espero acontecer, eu espero que aqui, se é um estímulo discriminativo, ela vai fazer, se é aversivo, ela vai esquivar, eu tenho noção disso. E principal, eu estou registrando o comportamento dela. Então, eu estou fazendo isso e na minha prancheta eu estou anotando quantas vezes ela fez, quantas vezes, qual condição é, o que né, quantas vezes o estímulo foi apresentado e como que eu fiz. A última condição aqui é uma condição controle, em que eu vou demonstrar, eu vou realizar um acolhimento com ela e vou dar aprovação, independente do que ela faça. Então, eu posso programar um esquema de tempo variável, né, em que em média, a cada 3 minutos, eu dou um gesto de carinho, um gesto de aprovação, de aceitação, eu faço um comentário apreciativo a respeito dela, independente do que ela está fazendo. E vejo se esse comportamento de assumir compromisso acontece mesmo assim. Então aqui eu tenho a minha fase controle. Em uma análise experimental modelo padrão, a gente faria cada condição dessas em 10, 15 minutos, né? Vamos estabelecer aí 10 minutos. Então, 10 minutos passando tarefas para ela, 10 minutos, eu acho que aqui ainda precisaria de mais, precisaria ser uns 15 minutos, 15 para 20 minutos. A cada sessão de terapia, a gente precisa de umas sessões aí de 1 hora, eu ia repetir isso várias vezes, eu ia alternar entre essas condições. Então, eu ia colocar uma condição de controle, uma condição, né, de teste 2, já fosse positivo, já fosse negativo, aqui uma condição de discriminativo, de maneira aleatória. Então, a cada sessão elas são alternadas de maneira aleatória, e eu estou medindo o tempo todo nessas sessões, nessas condições, até perceber estabilidade, por 3, 4 sessões, até perceber instabilidade no comportamento em 5 repetições de cada fase, ou dar 12 sessões, registrando a frequência de comportamento dela em todos, para eu conseguir analisar em qual condição a frequência do comportamento aumentou, e se em todas as vezes que essa repetição, em todas as vezes que essa condição foi repetida, a frequência teve parecida. Né? Então, se na condição controle a frequência está baixa, na 3 está baixa, na 2 está alta e na 1 está baixa, em todas as repetições, significa que é reforço positivo, não era reforço negativo como a gente pensou inicialmente. E eu vou ter dados para mostrar que essa é a função do comportamento, e não outra coisa. Porque eu fiz várias vezes, e toda vez que eu repeti, o resultado foi o mesmo. Se a gente estivesse fazendo uma análise funcional breve, a gente podia fazer outra coisa. A minha hipótese é que é reforço negativo. Então, eu vou colocar ela numa condição de controle durante uns 5 minutos, né? Em média, cada 10 segundos eu faço um gesto de acolhimento, eu apresento algum tipo de reforçador incondicionado, reforçador não contingente para ela, e deu 5 minutos, eu começo a passar tarefas para ela. Olha, faz isso, olha, faz aquilo, e a gente vê se ela assume. Se ela assumir, a gente não fala nada. Se ela não assumir, a gente critica, né? Porque é isso que ela está tentando evitar. Você faz críticas leves, mas você faz crítica. E vê se o comportamento aumenta de frequência aqui. Se ele aumentar de frequência, a gente faz mais uma sessão controle, né? Uma sessão mais uma condição de controle, 5 minutinhos apresentando, vê se aumenta de frequência. Isso a gente notando o tempo todo a frequência do comportamento dela, né? Quantas vezes acontece. E se aqui na replicação do controle, ela diminui de frequência, a gente volta a passar mais tarefas para ela, repete a condição 1. Agora, se não, e aí, né, seguindo a nossa análise funcional breve, aumentou de frequência de novo aqui na segunda repetição dessa condição, eu começo o tratamento. Eu já planejei o que seria o início do tratamento, eu começo o tratamento e vejo se começando o tratamento a frequência do comportamento baixa. Eu vou ter aí no mínimo 3 replicações, então 3 manipulações da variável independente que mostram para mim que a função do comportamento é aquela mesma. Alternativa, não funcionou, a nossa condição aqui não aumentou a frequência desse comportamento, eu aplico a 2 por 5 minutos. A 2 funcionou, eu volto para o controle, repito a 2, começo o tratamento. Não funcionou a 2,
eu aplico a 3. E assim, né, vai em 5 minutos. Então, ao invés de eu gastar 3, 4 sessões fazendo isso, eu faço isso num dia. Numa sessão que eu vou tirar para fazer análise funcional. E aí eu posso começar a fazer a intervenção desse comportamento com essa cliente. É isso. Isso é um exemplo de análise funcional experimental. Espero que tenha ficado claro para vocês como que dá para a gente fazer. Espero que tenha ficado ainda mais claro que é possível fazer e é necessário que se faça. De novo, desconhecimento e preguiça não podem ser valores nossos como profissionais. Agora que a gente sabe como fazer, a gente tem que implementar isso em todas as nossas intervenções como ferramenta de trabalho. Só para encerrar, análise funcional, tudo isso que a gente viu, é a ferramenta de intervenção mais fundamental na análise do comportamento, é a ferramenta de diagnóstico mais fundamental, e nenhuma intervenção pode ser começada sem uma análise funcional experimental e clamar ter qualidade. Eu passei aqui, né, aqui tem características das duas, a gente já acabei falando isso no momento anterior, e aqui alguns exercícios de revisão. De novo, você pode fazer o exercício do jeito que você preferir, né? Se você voltar ao vídeo do começo, você consegue fazer todos eles em sequência. Isso vai nessa parte 4 quanto na parte 3 do vídeo, dessa aula. Você pode responder só aquelas questões que você não se lembra, né? Que você lê e não se lembra. Ou você pode fazer do jeito que você preferir. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido proveitoso. Deixe suas dúvidas nos comentários. A gente pode discutir alguma coisa que não tenha ficado muito clara, exemplos que você estiver pensando. E vamos encerrar por aqui, então. Até mais.